remanescente de Israel, antes de desfrutar de todas as bênçãos, ele tem que passar por esse exercício todo de chegar ao ponto de que ele não tem nada mais a encobrir de Deus, ele reconhece totalmente que Deus enxerga tudo, vê tudo, ele não tem mais o que esconder. Mas é necessário que passe por esse exercício, né, de chegar a esse ponto. E isso mostra também que chega a um ponto que os seus próprios recursos, né, seu próprio pensamento de sair e assim mesmo sair em sua defesa, né, dos seus pecados, dos seus erros, chega a esse momento que eles não têm mais necessidade disso. É um momento bendito de que esgotam-se todos os recursos, mas não traz desespero. Esgotam-se todos os recursos, mas ele tem a esperança de desfrutar das bênçãos que Deus tinha prometido, e ele tem certeza, né? Israel tem certeza de que Deus sabe tudo sobre ele, que ele não tem mais nada que esconder, e ele pode então descansar. E além de conhecer o que Deus é, né, como nós vemos muitos versículos aqui, essa grandeza, essa onipresença, a onipotência de Deus, ele também reconhece a sua própria fraqueza, o seu próprio estado, e é totalmente dependente de Deus. E nós vemos isso também na vida de Abraão, né? Abraão também tinha as promessas na mão, tinha tudo, não faltava nada para ele, para Abraão. Ele tinha todas as promessas, tudo era dele, guardado para ele, e ele ia lançar a mão nessa promessa um dia. Mas uma coisa ele não tinha, o filho da promessa. Então Deus teve que tratar com ele, né, por muitos anos, quase um século. E para daí então esgotar todos os recursos humanos, toda a sua força, a sua energia, tudo tinha que acabar. De Sara também, né? Esgotar todos os seus recursos, quando não havia nada mais que pudesse se dizer, olha, nós tivemos alguma glória nisso, nosso filho nasceu porque eu tive alguma força, a minha esposa teve alguma força. Não. Esgotaram-se todos os recursos. Sara não tinha mais o costume das mulheres, Abraão já estava amortecido, no livro da Escritura, não havia mais nada. Aí então Deus deu a Isaac. E assim acontece com Israel também, quando esgotarem todos os recursos, quando reconhecer e não tiver mais nada que esconder de Deus, nem querer esconder. Então aí é o tempo de ter passado, né, seu exercício, e Deus poder então, com todo o seu poder, né, estabelecê-los como cabeça das nações aqui na terra. Trata da onisciência e da onipresença de Deus, aí aplica-se para qualquer situação, em qualquer época. Tanto a Israel, como é no Salmo aqui, como individualmente a cada pessoa no mundo. Como nós nos iludimos de que podemos esconder alguma coisa de Deus. Nós tentamos esconder, né? Por ignorância, por estupidez, porque se tiver o conhecimento de quem Deus é, o que a gente pode esconder? Esse salmo diz onde eles podiam se esconder, como Israel podia se esconder em algum lugar, se não fosse debaixo das asas do Senhor.
E nós, como nós podemos esconder alguma coisa de Deus? Escondemos das pessoas, dos irmãos, podemos esconder por muito tempo, mas de Deus, o que nós sabemos que Ele não sabe? Mesmo que não falamos, Ele já sabe. Mas existe da parte de Deus a necessidade de que falemos e confessemos. Porque enquanto não se faz isso, não é que Deus não sabe, é que Ele precisa ouvir eu falar para entender e compreender que realmente, então você fez isso de errado, agora eu estou sabendo. Não. Mas a nossa confissão nos livra. Deus pode entrar então e dar paz. Porque quando existe confissão, aí existe um coração exercitado de que Deus existe. Enquanto nós não confessamos, Ele não entra na nossa vida e fala assim, bom, você vai ter que fazer tal e tal coisa porque você fez isso. Ele não nos acusa de nada. Mas a partir do momento que em nosso coração nós conhecemos, do que eu estou escondendo? O que é essa mão pesando em cima? Que é o que fala nesse salmo, todo esse tempo mantém a sua mão sobre mim. O Salmo 32 também fala, usa essa mesma expressão, quando eles confessam o pecado, e que eles falam, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, meu humor se tornou em sequidão de estio. Isso é o Salmo 32, 3 e 4 que eu li. A mão do Senhor fica pesando sobre nós. Ele não fala para nós, você fez isso de errado. Mas nós sabemos que fizemos, estamos tentando esconder, mas o peso da mão do Senhor sobre nós torna a nossa vida, como diz aqui, em sequidão de estio. E aí, existe dois caminhos que a gente pode tomar quando isso acontece. Ou nós colocamos a desculpa em talvez eu estou deprimido, ou talvez eu tenha uma fraqueza nesse sentido, ou então nós tentamos nos enganar de outro modo, dizendo, não, Deus não é tão severo assim, e assim vai. Nós tentamos fugir dessa situação, mas não tem jeito, enquanto nós não confessarmos tudo, de jogarmos para fora tudo, não tem caminho de volta. O Senhor não pode entrar e abençoar alguém que está escondendo alguma coisa. E Ele sabe que nós estamos escondendo, né? Lógico que Ele sabe. Essa total onisciência de Deus. E é outra coisa interessante que fala aqui, no versículo 11, se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Isso não quer dizer que Deus é trevas, né? Aquela ideia de, bom, se a luz e as trevas é uma coisa para Deus, então Deus é trevas? Não, de modo nenhum. Nós sabemos que Deus é luz. Mas para Deus não existe nada disso, nem trevas, nem luz, porque Ele, onde Ele se manifesta na sua onipresença, Ele retira tudo o que for contra a sua natureza. Mesmo que a noite caia sobre nós, a luz de Deus resplandece sobre nós. E ainda que nós viremos a luz para as costas para a luz vai brilhar em cima de nós. Não tem jeito. Mesmo que o homem rejeite tudo, ainda a luz de Deus brilha. E essa luz se manifestou para nós, o Senhor Jesus trouxe a luz para as trevas em que nós vivíamos. E hoje, se nós podemos ver luz, é porque Ele se manifestou. Ele brilhou em nossos corações, para que entendêssemos então quem Ele é. Esse exercício de confessar é uma coisa que nós chegamos a extremos porque esquecemos que
A confissão não é a confissão de coisas sérias que fizemos, de tudo. Nós deveríamos ter a prática de todo dia confessar o que fizemos de errado, porque eu estou dizendo, todo dia nós temos o que confessar. Não fica nada para trás. Mas sabe o que acontece? Nós achamos, mais essa coisinha de nada, isso não é nada, e deixa passar isso. No dia seguinte, vai mais uma coisinha de nada, mais uma coisinha de nada, e as coisinhas de nada vão aumentando em intensidade, e é a história do sapo na frigideira, né? Você pode colocar um sapo numa frigideira, ele pula e não se queima. Mas se você puser a frigideira com água e o sapo dentro e ligar num fogo brando, aos poucos vai aquecendo essa água e ele morre. Ele não foge do calor, porque ele não sentiu a diferença. Você sabe que o réptil não tem a sensibilidade de calor que nós temos. Ele morre. Mas na chapa quente, quando encosta, ele foge. É uma reação dele. Nós somos assim. O dia a dia nosso vai nos... se não houver a confissão, vai nos levando a uma situação de uma distância de Deus, que dali a pouco nós estamos fazendo coisa tão absurda que quando nós paramos para ver, fala, mas como é que eu posso estar fazendo isso? E nós não acreditamos que podemos fazer isso, mas podemos. Todos nós temos a capacidade de ir ao mais fundo possível que um homem possa ir. E sendo cristão, não existe coisa pior do que isso, porque nessa situação nós temos que ser quebrados, porque cauterizamos de tal modo a nossa consciência que precisamos ser quebrados para Deus então vir e nos abençoar com tudo que Ele tem para nos abençoar. Sim, lendo esses salmos, tanto o 32 quanto o 139, é confortante saber que a mão de Deus está sobre nós, ou para nos proteger, ou para pesar sobre nós, para que nós continuemos rendendo para Ele frutos de louvor e glória para Deus. Pensando nesses exercícios, nesses últimos versículos, 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, que são tão puros, tão limpos. E não é isso que ele está dizendo. Ele não está se gloriando mais em si mesmo, ou confiando na sua própria santidade, na sua própria pureza, e falando a Deus, pode olhar o quanto eu sou puro, o quanto eu sou limpo. Não, ele fala, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque certamente ele não confia mais, nem na sua própria consciência. Ele está dizendo a Deus, vê se há em mim, porque Deus vê, Deus é que consegue ver. E assim Israel estava, né, e vai chegar a esse ponto, né, de não confiar em si mesmo, e dizer essas palavras a Deus, que ele conhece o quanto ele é. Israel é fraco, e quanto ele precisa de Deus, e que Deus haja em benefício de Israel. E isso também é válido para nós, né? Porque nós chegamos a um ponto, né, de que nós não podemos confiar de maneira nenhuma que há alguma justiça em nós mesmos, que há algo que nós temos de bom em nós. Mas nós devemos chegar a um momento não de desespero, mas de saber que Deus pode nos acudir. Olha, vê se há em mim, e haverá, com certeza. E guia-me pelo caminho eterno, guia-me pelo caminho reto. E esse exercício é necessário, né? E é tão bom, traz um descanso tão grande à alma, porque nós podemos confiar que Deus vê, mas Ele vai nos encaminhar, vai nos ajudar. Estava falando de Pedro andando sobre as águas. O que mantinha ele andando sobre as águas não era a condição da água, nem a condição dele, mas era o olhar para quem ele estava olhando. E nós muitas vezes pensamos que só devemos manter o olhar no Senhor quando estamos andando sobre as águas, seja ela movimentada ou não.
Mas o que podia fazer também Pedro afundar é se ele parasse, tirasse os olhos do Senhor, para olhar a proeza que ele estava conseguindo fazer. Porque andar sobre as águas é uma proeza, ninguém faz isso. Esse mágico é truque que ele faz andando sobre a água, aquele mágico que andou na água, apareceu ele andando sobre a água. É um truque, não tenha dúvidas. Mas o que, se ele parasse para olhar e falar, nossa, olha só o que eu estou fazendo, gente. Olha o poder. E muitas vezes nós fazemos isso, nós paramos de olhar para o Senhor para olhar no quão bom nós estamos sendo, quanto nós estamos servindo ao Senhor, quanto nós estamos fazendo para o Senhor. E muitas vezes, não fazer isso, olhar para nós, para os efeitos da vida de Cristo em nós, da nova vida em nós, nós caímos, nós afundamos, porque tiramos o olho do Senhor. Introspecção é uma forma de misticismo. Muitos irmãos que congregavam ao nome do Senhor fracassaram na fé, ou falharam na fé, afundaram em doutrinas erradas, porque começaram a olhar para dentro de si os efeitos da obra de Cristo na pessoa, em mim. Olha o que Deus está fazendo em mim. Porque a partir do momento que você tira os olhos do Senhor e começa a botar em você, para os efeitos, mesmo que seja para os efeitos do que Cristo faz na sua vida, você tirou os olhos dele, você está olhando para você. E aí, leva a pensar que somos alguma coisa. E de legalismo, também brota outro ramo, tão perverso quanto o legalismo, que é o orgulho espiritual. E esses dois andam sempre juntos. O legalismo e o orgulho espiritual. E aí, nós começamos a fazer o quê? A pregar os frutos do Espírito. A conduta. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você está fazendo isso errado, você está fazendo aquilo errado. Olha o jeito que você está se vestindo, olha o jeito que você está andando, olha que você... E na realidade, o que nós teríamos que estar com os olhos fitos no Senhor, falando do que Ele é para nós, para que dirija o olhar de todos para Cristo e não para mim. Isso é importante, principalmente quando começa a aparecer pessoas legalistas que ficam disseminando ideias de que práticas podem te tornar mais espiritual. Nenhuma prática pode me tornar espiritual. Se eu me esforçar para andar nas coisas do Senhor, nós não vamos aproximar nem um pouco do Senhor. Porque o que me aproxima dele é olhar para ele, é depender dele. Enquanto não dependemos do Senhor, e enquanto Pedro não mantivesse o olho dele, ele ia chegar no Senhor. Ele só não chegou porque ele tirou o olho para ver o que estava acontecendo em volta. Quer seja por medo das ondas, quer seja para falar, nossa, que proeza eu estou fazendo. Olha como eu sou bom. De todos os discípulos e os apóstolos lá, eu estou o único que está andando na água, os outros não, está vendo? Só eu sou alguma coisa. E afunda do mesmo jeito. Aliás, afunda pior, né? Porque afunda pensando que é justo. Mas Deus se apraz em nos ensinar isso, de que temos que ter os nossos olhos fixos no Senhor. Quando estamos ocupados de tal maneira com o Senhor, nós não temos como olhar para as coisas da nossa volta, para as falhas dos nossos irmãos, para essas coisas. Nós estamos olhando para o Senhor. Agora, quando nós queremos ser alguma coisa, ou queremos demonstrar que somos alguma coisa, aí nós tiramos os olhos do Senhor e começamos a olhar nas nossas práticas, nos frutos do nosso bom comportamento, que não deixa de ser também um modo de pensar que está enganando a Deus, porque Deus sabe muito bem de onde vem o poder para andarmos aqui em pé. A palavra diz, aquele que julga estar em pé, ore para que não caia, porque só o Senhor pode nos guardar. É a graça de Deus que nos salva, é a graça de Deus que nos coloca juntos, a graça de Deus que nos mantém em pé. Nada mais do que a graça de Deus.